Gravando, módulo Finance Analytics, MBA em Finanças e Estratégias Empresariais, Fagem UFO 2020, sexta-feira, 23 de outubro. A gente já bateu um papo aqui antes, agora estamos efetivamente começando a gravação. Eu peço ajuda, se alguém bater na porta aí para entrar, vocês me avisem como de costume. E fiquem completamente à vontade para interagir, para perguntar, para comentar, da forma como melhor vocês puderem ajudar e puderem contribuir aí, ok? Estamos vendo a minha tela agora. Deixa eu ver aqui. Então, a minha tela aqui está com o Moodle. Então, como eu tinha falado, eu disponibilizei 2 arquivos em 2 diferentes formatos, em Microsoft Excel e Google Sheet. Então, as empresas na Bolsa têm várias variáveis do balanço e algumas variáveis financeiras, já alguns índices, alguns indicadores. E essa base que a gente vai trabalhar hoje, amanhã, que são de clientes de uma operação de cartão de crédito, né? Tem aí uma amostra, uns 20 mil clientes, com algumas informações sociodemográficas e comportamentos de uso. As aulas da semana passada já estão disponíveis, tá? Então, aqui está o link, elas estão disponíveis no YouTube, aqui está o link para vocês acessarem lá. Eu disponibilizei um pouco do que eu vou falar hoje, né? Está presente, inclusive, nesse curso de introdução ao Google Data Studio. Falei do storytelling, tem exemplos de dashboards, e aqui eu coloquei o link para o Google Data Studio. Então, se forem acessar por aqui, é super tranquilo, basta clicar no link aqui, mas se não, a gente pode entrar pelo Google, normal. Eu vou abrir aqui, cliquei com o botão direito e vou abrir uma nova janela para eu não sair, para eu deixar aqui o Moodle aberto, tá? Então, estou abrindo aqui uma nova janelinha. Essa aqui é a cara do Google, do Google Data Studio. Então, o endereço, se eventualmente quiserem digitar depois, né? É datastudio.google.com. Então, esse aqui é o endereço, onde vocês vão acessar e vão trabalhar posteriormente, tá? Deixa eu ver aqui do outro lado. Um instante. Estamos aqui, beleza. Estou vendo. Aqui está. Então, essa é a cara do Google, do Google Data Studio. Então, o Google Data Studio é um ambiente, é uma plataforma para nós construirmos, né, os nossos dashboards, para a gente contar a história, para a gente explorar os nossos dados de forma visual. Então, quando vocês entram, basicamente, né, vocês vão ter aí um usuário Google, né, que vocês criaram, e a gente eu recomendo muito ter um usuário Google, se não tem. Então, a gente tem essa cara, esse ambiente de entrada do Google, tá? Se vocês já têm algum relatório, eles já aparecem aqui embaixo. Então, tem o nome, se eu já criei alguma visualização, né? Então, esses nomes, os relatórios que foram criados, eles aparecem aqui. Eu tenho, né, os recentes, eu tenho compartilhados comigo. Por exemplo, eu tenho aqui um relatório e a ideia é que hoje, ao final da aula, eu compartilhe ele com vocês, ou enfim, para quem quiser, ou para quem quiser como modelo, eu posso compartilhar. Aí eu posso copiar o link e entregar para vocês, e vocês, a partir do link, vocês acessarem, ou eu posso compartilhar nominalmente. Eu tenho aqui o que são de minha propriedade, né? Então, tem aqui um relatório sem título, tem os relatórios aqui que eu comecei a fazer. E se porventura eu deletei, então tem aqui os relatórios que foram deletados também. Então, essa aqui é a cara, né, do nosso Google Data Studio. Então, Eduardo, oi, sim. desculpa a ignorância, mas eu tentei entrar aqui pela própria conta do Google, ele não vem, pelo menos no meu aqui, um nome claro, Data Studio. Tem algum outro caminho? É algum outro link? Como que é? Você Porque digitou mesmo... datastudio.google.com? Não, então, mas aí, se eu entrar desse jeito, é como se eu não estivesse entrando na minha conta, certo?
Mas, na verdade, dá depois, do lado direito ali, ó, dá para você... Ou quando você está logada no Google, né, quando você está logada, aí ele já assume a sua conta também, entendeu? Ah, tá. Tá, eu vou tentar fazer aqui então. Obrigada. Mas qualquer coisa, se não agora, né, agora, depois você pode Uhum, compartilhar a sua tela comigo também, que aí aqui dá pra gente uhum. compartilhar a tela, aí eu consigo te ajudar perfeitamente também, tá? Tá, joia. Beleza, Mas o obrigada. ideal para você, quando você está trabalhando nos ambientes do Google, né, que hoje a gente vai trabalhar, amanhã a gente vai trabalhar, o legal é que você conecte, que você entre na sua conta do Google, Uhum. tá? Que aí fica tranquilo. Fabiana, Oi? só compartilhar com você. Eu cliquei no link do Google Data, que está lá no Moodle. Ele Uhum. entrou e aí aparece assim, use it for free. Aí você clica, ele vai pedir seu e-mail e a sua senha do Gmail, se você já tiver uma conta. Ah, tá, tem. Aí ele Vou olhar aqui então, carrega. Rafa. Tá, vou olhar aqui então, Rafa. Obrigada. Ah, É, por o meu deu nada. certo assim agora também. Tá, vou tentar fazer aqui então, gente. Obrigada. Vamos, eu posso até é legal isso de vocês tentando fazer, então a gente aguarda uns 2 minutinhos aí para eu pauso aqui, inclusive a gravação, para depois não ficar também, e aí dá para a gente ir fazendo. O meu foi direto, que eu nunca deslogo do Google, fica sempre ali. O meu também foi direto. Muito bem. Eu vou comentando aqui, se precisar, você me chama, tá, ô, Fabiana? Então, esse aqui é a nossa cara, tá? Como qualquer outra ferramenta, e depois eu posso mostrar outra, eu posso mostrar o Power BI, por exemplo, nesse tipo de ambiente, o que normalmente a gente tem, tá? Muda o nome, mas o conceito é parecido. Então, tem lugar que é relatório, tem ferramenta que chama de relatório, tem ferramenta que chama isso de dashboard, tem ferramenta que vai chamar isso de planilha, ou de, enfim, as nomenclaturas variam, mas a ideia é mais ou menos a mesma. A ideia é a gente produzir um ambiente para análise de dados, de um ambiente Professor, para as nossas informações. Sim? você poderia liberar a minha entrada na sala? Eu estou entrando com outra máquina para me poder assistir sua aula enquanto eu pratico ao mesmo tempo. Ah, excelente. Estou na sala de espera. Gilson, conectou, Gilson. Permitiu. A Inara estava lá esperando. Obrigado, professor. Deu certo aí? Deu. Carlos. Agora eu estou vendo de cá e agora aqui eu vou sair. Eu tô mais ou menos com essa brincadeira A também. conexão está caindo aqui, professor. A conexão de internet está um pouco lenta hoje aqui. Tá bem ruim, Gilson? Tá complicado. Qualquer coisa você chama aí de novo, se precisar, você dá um grito aí, tá? Tá bom. Por WhatsApp pode ser, que aí qualquer coisa a gente vê pelo WhatsApp também. Vou deixar aqui, beleza. Agora eu vi, né? Você tinha mandado, né, Gilson? Eu que não tinha visto. Muito bom, vamos lá. Ô Rafa, obrigado aí pela ajuda e é desse jeitinho, tá? Isso, eu acho o máximo, isso é essa ajuda mútua, essa construção conjunta, né? Então, isso para mim é perfeito. Fico muito Imagina. feliz. Muito obrigado. Nada. Então, a gente tem aqui, né? A ideia, então, tá? Das ferramentas, né? São todas muito parecidas. A gente vai construir um ambiente de visualização de dados, tá? Então, a gente pode clicar aqui em criar um relatório em branco, se a gente for abrir um relatório, e tem aqui do lado esquerdo também, olha, o criar aqui. Então, eu posso usar essas duas opções para eu criar um relatório, para eu começar um relatório, ok? Se nós clicarmos aqui, então, para criar um relatório, né? Então, vamos adicionar um relatório. Em todas as vezes, em todas as ferramentas, tá? O que acontece é o seguinte, para a gente, a primeira coisa que é necessário é nós importarmos dados para esse ambiente. Então, dependendo da ferramenta também, ela acessa bancos de dados SQL, ela acessa, tem várias possibilidades, né, de
de acesso de conexão a fontes de dados. Então, aqui, olha, para alguns de vocês talvez até já trabalham com o Google Analytics, por exemplo, se vocês usam, né? Então, o Google Data Studio eu posso conectar direto no Google Analytics, Google Ads. Então, tem uma série de, olha só, ou eu posso fazer o upload de um arquivo, isso aqui é que eu comentei com vocês. Eu posso salvar o meu Excel, por exemplo, na extensão CSV e vir aqui e ler, ele não lê o Excel, tá? Então, o Google Data Studio não lê os dados do Excel. Mas lá no Excel eu posso salvar o arquivo como CSV. O porém aqui é a questão de, a gente tem que tomar cuidado com a questão de delimitadores e separadores de decimais. Então, para eu subir para o Google Data Studio, o separador precisa ser vírgula e o separador de variáveis precisa ser vírgula e o separador de números decimais precisa ser ponto, naquele formatinho americano, senão vai dar erro. Como dá um trabalho danado para fazer isso, o jeito mais fácil é eu entrar lá no Google e importar o meu arquivo Excel para o Google Datasheet. A gente faz isso dessa forma. Quer ver? Deixa eu entrar aqui no Google Drive. Eu estou entrando aqui no Google Drive, no meu Google Drive. Então, aqui no meu Google Drive, se eu clicar... Então, estou no ambiente, todos vocês que criaram aí, vocês têm esse ambiente, tá? Então, aqui, olha, eu posso criar um novo... O novo o quê? Uma nova planilha Google. Tá? Se precisa, isso aqui é muito tranquilo, é muito normal e com certeza vocês vão utilizar isso. Então, aqui no Drive, se eu for criar uma nova planilha Google, tá? Então ele vai abrir aqui a tela. Aqui agora está o pulinho do gato. Eu posso vir em arquivo, ainda está carregando. Arquivo. E eu vou fazer, eu vou importar. Olha só, então eu cliquei em abrir uma planilha do Google Sheets e vou clicar aqui em arquivo, importar. Aqui em arquivo, importar. Então eu vou escolher aqui o que eu quero importar agora, tá? Onde que tá, se está compartilhado comigo. Então eu posso escolher o que eu vou importar, qual arquivo eu vou importar. Aí é tranquilinho. Aí ele converte o arquivo Excel para o Google Sheet. E aí eu consigo ler no Google Data Studio normal, tranquilamente, que é o que a gente vai fazer, que é o arquivo que eu compartilhei com vocês. Entenderam? Então, ele não lê o Excel, mas basta eu criar um arquivo novo no Google Sheets, ir arquivo, importar o arquivo Excel aqui para dentro e salvar como Google Sheet e nós resolvemos o nosso problema, ok? Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Então, professor, sim? Existe um jeito até mais fácil, na verdade. Pode falar, que é muito bem-vindo. Diga, por favor. Se você simplesmente arrastar o seu arquivo do Excel para dentro do Drive, tem como você, na hora de abrir ele com planilhas do Google, ele já vai virar um Google Sheets. Eu abri direto lá, né? Se você jogar o Excel dentro do Drive, a hora que você abrir ele no Drive, ele já vai criar um Google Sheets daquele Excel. Copiaram, pessoas? Não precisa desse passo de importação. Não precisaria nem desse passo de importação, né, Rogério? Esse passo de importação, às vezes, ele é relevante, Rogério, se o arquivo tiver, por exemplo, gráficos, se for tipo uma apresentação no Excel, aí talvez seja prudente fazer isso por causa de algumas conversões explícitas. Mas em uma planilha normal, uma planilha tabular normal, sem recursos adicionais, eu acho que é fantástico e resolve 100% dos problemas. Sim. E tem uma coisa boa, né, Rogério? Se não deu certo, a gente tenta do outro jeito. A gente sempre faz assim, né? Tenta desse jeito. Não deu certo, a gente muda a opção. Perfeito. Muito obrigado, Rogério. Show de bola. Então, olha só. Ele conecta, né, já em MySQL, em PostgreSQL. Então, conecta, já é possível criar conexão direto com alguns bancos de dados. Aqui são conexões nativas, né? São os conectores Google, são 18 conectores, mas tem os conectores parceiros aqui, olha, que conectam, só aqui tem 280 possibilidades de conexão
de buscar dados em outras ferramentas, tá? No nosso caso, eu deixei o link lá para vocês, então, do arquivo lá no Moodle. Então, vocês podem baixar aquele arquivo, colocar no Drive de vocês, enfim. Então, quando a gente clica na planilha do Google, então essas são, né, as planilhas. Então, eu tenho aqui as de minhas propriedades, compartilhadas comigo. Então, as planilhas vão aparecer aqui para mim. E eu tenho essa planilha Google Cartões. Então, ela tem uma aba clientes, né, que ele chama aqui de página, né? Então, tem uma página clientes, a gente tem uma planilha Excel, uma planilha Google Sheets, ela pode ter várias páginas. E aqui eu vou usar a primeira linha como cabeçalho. O que significa isso? A linha número 1 da planilha, ela tem o nome das variáveis. Então, ela tem um cabeçalho. E eu vou incluir células ocultas e filtradas, se houvesse, a gente iria inserir tudo. Ou seja, eu vou trazer todos os dados para esse ambiente para eu analisar. Aqui começa, a gente vai conversando e algumas coisas que nós já passamos, já vivemos, e quando a gente começa a caminhar para esse mundo. É muito normal, quando a gente está produzindo e a gente já trabalha há muito tempo no Excel, e as nossas entregas, às vezes, principalmente, elas se dão pelo Excel, nós criamos firulas até, nós mesclamos células, nós, enfim, colocamos título na nossa planilha, nós fazemos uma série de coisas. O cientista de dados, quem for utilizar o Excel, ou quem for utilizar dados a partir de Excel para análise estatística, a gente, via de regra, prefere uma planilha limpinha, organizadinha, que os nossos dados começam na linha 1, coluna A. Então, né, e que a primeira linha tenha título e que cada coluna seja uma variável e que cada linha seja um registro. Porque, caso contrário, né, e depois vocês vão lembrar disso se forem enveredar por esse caminho, assim, o Zé Eduardo bem que falou isso uma vez. Então, é fatal que dá dor de cabeça, que dá problema. Uma célula mesclada estraga tudo. Estraga tudo, complica tudo, tá? Então, quando a gente vai usar o Excel para levar dados para outro lugar, é melhor cada linha é um registro, cada coluna é uma variável. Então, cuidado que a gente tem que ter. Nós comentamos, né? Inclusive o Rodrigo também fez contribuição na aula passada, quando a gente está trabalhando com data também, a partir do Excel, e que a gente vai levar isso para outra ferramenta, a gente tem que tomar bastante cuidado também e conferir se está certo, porque costuma dar algum problema com isso também, tá? Então, nesse caso aqui, nós escolhemos o arquivo, qual que é, clientes, cartões, a aba clientes, estou usando a primeira linha como cabeçalho, e caso houvesse células ocultas ou filtradas, tudo isso estaria incluso nesse arquivo que a gente vai ler. Adicionar. Com um pouquinho de fé, vai. Professor, o João está na sala de espera. João ingressando. Então, a gente tem aqui, olha, você está prestes a adicionar dados a esse relatório. A notícia boa aqui também, tá? É que a gente pode... Seja bem-vindo, João. A notícia boa aqui, tá? É que a gente pode, no mesmo relatório, eu posso adicionar mais de uma base, mais de um arquivo, tá? Então, às vezes, eu tenho um arquivo de clientes que está numa planilha, o arquivo de vendas que está em outra planilha, arquivo de produtos que está em outra planilha, em outra base, em outro... Eu posso adicionar diferentes fontes de dados para construir o mesmo relatório, como é em qualquer uma das ferramentas também, tá? Então, a gente vai aqui adicionar ao relatório. Então, olha o que acontece aqui agora, tá? Está processando aqui. Então, essa aqui agora é a nossa cara que nós vamos começar a trabalhar. Então, o que a gente tem? Olha, o meu aqui em cima, no canto superior direito, eu tenho aqui um relatório sem título. Aqui eu posso dar o nome para o meu relatório, né? Eu vou chamar de Finance, aula 23/10. Finance, aula 23? 23, né? 23/10. Você vai dar, obviamente, o nome sugestivo, o nome que você quiser.
Tá? Então, agora eu tenho esse arquivo aí. Isso vai salvando automático, tá? Aqui tem uma vantagem de eu não precisar me preocupar de ficar salvando isso. O que que ele já trouxe para mim aqui? Olha só. Ele já trouxe, né, uma primeira informação que ele trouxe as cidades e a quantidade de clientes por cidade. Então, eu tenho 2.413 clientes que não têm informação de cidade, está como nulo. Porto Alegre, 1.098, Fortaleza, 1.052. Então, ele já trouxe, mas daqui a pouco a gente começa a brincar com isso. Então, esse aqui é o nosso ambiente, então. Então, agora, eu já trouxe os dados para esse ambiente. Então, a gente já tem um ambiente de dados aqui agora, tá? E agora a gente começar a brincar. Agora é a gente começar a trabalhar, usar isso aqui. O que que a gente tem? Olha só. Se eu clicar, então eu já salvei, o meu arquivo está salvo. Se eu clicar nesse ícone aqui do lado esquerdo, eu volto para o ambiente, para a página inicial, para o ambiente inicial que nós estávamos, olha só. Então eu cliquei nos 3 pontinhos, ele voltou para o ambiente inicial que a gente estava. Só que aqui agora eu tenho, né, está salvo, eu já criei. Se eu clicar aqui de novo, ele vai abrir o meu relatório novamente. Só que agora eu não preciso importar os dados, porque os dados já estão vinculados com esse ambiente que eu criei, com esse ambiente aqui que a gente criou. Aí o que que acontece? Quando eu entrei aqui, olha só, qual que é o detalhe? O nosso menu aqui sumiu, né? Então, cadê arquivo? Cadê as coisas? Cadê o que eu estava vendo? Porque ele já está em modo de visualização. Então, eu preciso clicar no botão, no canto superior direito, clicar no botão azul, editar. Então, quando eu clico em editar, ele entrou agora de novo no modo de edição, né? Então, eu tenho um modo de edição que eu estou construindo, que eu estou desenhando, que eu estou preparando o ambiente, o nosso relatório, o nosso dashboard. E se eu clicar em visualizar, ele entra no modo que o usuário de vocês, ou para quem vocês forem mandar, irá visualizar, irá ver, tá? Então, a gente tem aqui arquivo, tá? Então, eu posso compartilhar, né? Tem aqui na opção de arquivo e tem aqui do lado direito, superior aqui também o compartilhar. Ó. Então, esse arquivo que eu estou produzindo, né, e para quem for utilizar, por exemplo, fazer a atividade do módulo aqui, eu posso convidar pessoas, eu posso programar entrega por e-mail. Imagina que vocês vão construir um ambiente aqui e que todo dia, por exemplo, ele tem que rodar e tem que, no começo da manhã, ele tem que estar disponível para alguém ver. Então, dá para fazer isso. Eu posso gerar o link do relatório e mandar, que provavelmente isso aqui que a gente, né, que eu vou fazer com o que está pronto aqui. Eu posso incorporar esse relatório em outra aplicação, então eu copio o código dele, coloco isso em outra aplicação e eu posso fazer o download do relatório. Esse download aqui ele gera o PDF. Então, o relatório que a gente está construindo, né, aquela visualização que eu tiver, então isso aqui é legal às vezes, porque você faz uma análise, faz uma interpretação de dados, conta uma história, faz as suas anotações e quer mandar isso para um cliente seu, para um superior, enfim, para quem quer que seja, você quer compartilhar um trabalho. Então, você pode também fazer o download disso em PDF, só que a desvantagem do PDF é que você vai mandar um cenário estático, né? Então, você vai mandar uma foto, né? Um snapshot, um cenário estático, mas é possível também. Então, isso aqui você compartilha o seu trabalho. Em arquivo ainda, eu tenho algumas configurações, novo relatório, fazer uma cópia, fazer o download como PDF. Então, a gente tem algumas coisas. O editar, então colar, copiar, aquilo que vocês conhecem, absolutamente todas as ferramentas, né? Então, é o que a gente tem. Exibir, né? Então, eu posso ordenar por exemplo, aqui quando a gente está desenhando o relatório, está vendo que ele está todo quadriculado, tá? Então a gente tem uma grade de fundo. Eu posso, por exemplo, né, não ver essa grade. Olha, qual que é a vantagem de ver a grade quando a gente está desenhando? Normalmente é mais fácil a gente alinhar os objetos. Tá? Então, eu particularmente gosto de ver a grade, porque normalmente eu tenho algumas virtudes, eu reconheço que eu tenho, mas eu reconheço que eu tenho alguns defeitos também. E um dos meus defeitos, e que eu já parei de brigar muito com ele também, é que eu não tenho muita habilidade para forma. Então, os meus dashboards, normalmente, eles têm muito conteúdo, eu consigo colocar conteúdo, mas eu deixo muito a desejar na questão de forma, tá? Mas forma é um aspecto muito importante desse negócio. Então,
caprichem sempre que possível, mas não é um ponto forte meu a questão da forma. Ainda bem que meu filho caçula, ele está terminando o 2º grau agora, e ele tem o maior dom para isso, tem o maior talento, vai inclusive fazer o curso de graduação de design, então ele já está fazendo umas coisas aí de marketing digital, de etc, etc. Então, parte dos meus problemas se acabaram, porque aí eu consigo colocar conteúdo e ele consegue me ajudar com a forma, com layoutização, que é uma coisa importante, tá? Então, isso aqui ajuda. Então, a gente pode ver aqui tamanho de grade, né? Então, por exemplo, se eu quisesse os quadriculados de um tamanho diferente, então dá para brincar com... Isso aqui é com muita configuração aqui do ambiente, tá? Então, da forma como vocês preferirem. O inserir é o que a gente vai colocar os objetos na nossa tela. Então, eu tenho gráfico de série temporal, gráfico de barra, todos os objetos que eu posso usar para construir esse ambiente. Então, está na opção de menu inserir. Mas eles estão aqui também, olha, em adicionar um gráfico. Então, se eu clicar aqui, aparecem os gráficos que tem disponíveis para eu selecionar, para eu escolher, para eu trabalhar. É legal a gente comentando e comparando, por exemplo, no Tableau tem uma outra característica que é muito legal, porque eu seleciono a variável e o Tableau já mostra para mim, para aquele tipo de variável, quais são os tipos de gráficos possíveis. Que nem todas as variáveis, obviamente, elas podem ser representadas por qualquer tipo de gráfico. Então, aqui não tem exatamente isso, mas a gente tem que ver o que a gente quer mostrar, o que a gente quer fazer, como que a gente vai desenvolver, tá? Então, ou eu posso clicar na opção inserir, então tá aqui o que eu posso inserir aqui no meu ambiente, no meu trabalho, ou eu tenho esse menu inserir, ele tá aqui em adicionar um gráfico, adicionar aqui esses objetos, né? Que eu posso fazer, ou adicionar um controle, então eu tenho os controles, ou adicionar forma, adicionar linha, adicionar imagem. Então, são as coisas que eu posso colocar aqui no meu trabalho, tá? A página, isso aqui é uma página, a gente está com uma página, olha só. Então, essa aqui é uma página. Obviamente, dependendo da história que nós quisermos contar, essa história nossa, ela tem várias páginas. Então, às vezes, a gente vai ter vários gráficos, com vários indicadores, com várias situações. Normalmente, um dashboard ele não é composto por uma página só, né? Nós temos várias páginas. Então, a gente pode adicionar páginas, duplicar página, excluir página, mas o adicionar página está aqui também, ó, no canto aqui no menu, eu tenho adicionar página. Se eu clicar em adicionar página, o que acontece é que agora eu tenho 2 páginas, tá vendo? Olha no canto esquerdo aqui, página 2 de 2. E se eu quiser voltar para a página 1, aqui está a página 1, voltei para a página 1. Então eu tenho página 1 e eu tenho página 2, ok? Então essa é a opção página. O organizar, então eu posso ordenar objetos, eu posso alinhar. Normalmente eu tenho que marcar os objetos, quero que a linha esquerda, quero que a linha direita. Então normalmente é para a gente dar uma estética também nos objetos que a gente está construindo, que a gente está colocando aqui, tá? Recursos, aqui talvez esteja, né, uma coisa... O que acontece? Nós importamos os nossos dados sem muito olhar, sem saber o que nós importamos. Aí, se eu clicar aqui, por exemplo, olha só, em recursos e gerenciar fonte de dados, aí aqui agora eu vou ver, olha, eu importei, né, clientes, cartões, está incorporado nesse ambiente meu e eu posso editar esse negócio. Então, eu cliquei aqui em editar. Então, eu tenho aqui as variáveis que a gente chama de dimensão e ele criou para a gente aqui ó, um record count, que é para contar, por exemplo, cada linha, o valor dessa variável vale 1. Então, é um contador que eu tenho aqui, dependendo das análises que a gente vai fazer, aí eu quero quantos clientes tem por unidade de federação. Então, eu tenho a variável F e vou usar essa outra variável, essa métrica aqui que foi contada. Aqui a gente pode fazer, né? Então aqui a gente começa a brincar. Olha, aqui está meu arquivo. Então eu tenho o nome das variáveis que tem aqui. Então esse arquivo nosso, tá? No material, vou até mostrar para vocês. Aqui, ó, no que a gente vai utilizar amanhã, em Finance Analytics, por exemplo, HTML, se vocês quiserem abrir esse aqui, tá? Depois para ver.
Então, vou abri-lo em uma nova janela. Olha o que eu tenho aqui, tá? Então, isso aqui a gente vai usar amanhã. Mas aqui eu tenho falando, né? Eu tenho parte do material que a gente estava lá no PowerPoint, eu tenho um punhado de conceitos, definições, umas coisinhas que a gente vai passar aqui do tipo de variável. Isso aqui a gente vai explorar bastante amanhã. Mas eu tenho descrito o que tem nesse arquivo nosso. Então, olha, os dados que estão aqui utilizados, então tem essas variáveis, tem, né, o que tem no arquivo. Então, esse aqui é o conteúdo desse arquivo que nós importamos, tá? Que a gente está trabalhando com ele aqui. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, o CEP. O CEP está como texto, né? Então, a variável CEP, código de endereçamento postal, ela está como texto. Só que CEP é uma variável muito útil para a gente, que se a gente for utilizar mapa, essa é uma variável interessante para a gente utilizar, para plotar informações no mapa. Só que aí ela não pode estar como texto. A gente tem que vir aqui, clicar onde que está como texto, e a gente vai transformá-la em informações geográficas. E informações geográficas, por acaso, existe aqui também o CEP. Então, eu falo, olha, essa variável CEP, ela contém uma informação que é a informação geográfica, que é do tipo CEP. Então, agora, olha o que acontece. Tá? Olha, você está mudando o CEP de texto para o tipo de dado CEP. Se você quer fazer essa alteração, clique em continuar. Então, olha o que mudou aqui do lado da variável. Agora tem um mapinha aqui do lado, um globozinho do lado da variável, indicando agora que ela é uma variável do tipo geográfica, do tipo CEP. E eu posso usar depois os mapas para plotar essa informação, para usar essa informação. A gente tem isso para cidade, então eu posso vir aqui e falar cidade, que está como texto, esta variável cidade, ela é uma informação geográfica e ela é do tipo cidade. Tá? Então, a gente pode fazer isso aqui. Então, eu mudei cidade. Então, a gente tem as variáveis. Então, olha, eu posso tratar, eu posso fazer alguns ajustes nas minhas variáveis aqui que eu estou trabalhando. Eu posso, por exemplo, olha só, duplicar, eu posso contar, eu posso, né, fazer algumas ações com as variáveis que a gente tem aqui na nossa base de dados, olha só. Então, daqui dá para eu, digamos assim, dá para eu fazer algum tratamento com os dados. E tem outra coisa que é interessante aqui, olha só. Eu posso adicionar um campo. Adicionar um campo. Então, eu posso vir aqui, olha, adicionar um campo. E aqui é alguma coisa, né? Todas as ferramentas também de visualização, com maior ou menor complexidade, elas têm um ambiente de programação. Então, não é só o gráficozinho que a gente tem ali. Quem conhece o Excel, por exemplo, o Excel tem, né, a linguagem de programação VBA, que a gente pode fazer aplicações completas utilizando o Excel. Né? A gente pode programar no Excel, a gente pode fazer coisas extremamente complexas no Excel. Todas essas ferramentas, né, em um nível maior ou menor, elas têm algumas coisas também. Então, por exemplo, aqui, olha só, eu vou criar uma variável que eu vou chamar aqui de cidade UF. O que acontece? Por exemplo, tem Viçosa, é o nome de uma cidade. Então, tem Viçosa em Minas Gerais, tem Viçosa no Ceará, tem Viçosa. Então, quando eu estou utilizando só a variável, eventualmente, cidade, às vezes eu não sei, estou dando um exemplo, tá? Eu não sei exatamente em qual estado que está. Então, eu poderia criar uma variável, né, que eu vou concatenar o nome da cidade com o nome do estado. E eu tenho fórmulas para isso. Olha, quando eu clico nessa ajuda aqui, no interrogação do lado da fórmula, eu tenho aqui, por exemplo, olha, qual que é a lista de funções que tem disponível no Google Data Studio. Então, eu tenho a lista de funções que eu posso utilizar aqui. Tem, né, um tanto de funções aqui, olha, que eu posso usar para fazer qualquer coisa aqui que eu queira, tá? Então, se eu clicar aqui, tem um exemplo, tem como faz. Então, aqui, olha, eu sei que tem uma função que é concatenar. Então, olha só, tem a função concat. Vou escrever em maiúsculo. Concat. Então, eu vou usar essa função que vai concatenar o quê? Eu vou concatenar cidade
Aí eu separo isto por vírgula, cidade é a primeira variável. Eu quero colocar aqui eu vou colocar cidade, vírgula, estado, que é como muitas vezes, né, quando a gente pesquisa no Maps lá no Google, é mais ou menos como que a gente faz. Então eu estou concatenando três coisas aqui, olha. Eu estou concatenando cidade e vou concatenando vírgula e vou concatenar agora o F. Opa, eu tenho que fechar isso aqui. E vou concatenar agora o F. Opa, só que eu tenho que pôr aqui uma vírgula aqui, senão, né, que eu tenho que separar os parâmetros por vírgula. Então, ok. Então, a minha fórmula, eu estou criando uma nova variável. Essa minha nova variável chama-se cidade UF, que terá o nome da cidade, vírgula, a unidade da federação. Então, Uberlândia, vírgula, MG. Então, essa nova variável terá esse conteúdo. Então, eu salvei, então eu estou dando aqui exemplo, né? Estou concatenando a cidade e estado. Eu poderia criar indicadores, eu poderia criar outras variáveis, eu tenho algumas variáveis financeiras e quero criar outras. Então, dependendo da necessidade, a gente usa esse ambiente aqui para a gente derivar, criar, para a gente fazer outras variáveis na nossa base de dados, tá? No arquivo que a gente está trabalhando. Salvei, concluí e fechei. Então, eu fui lá e fiz uma alteração, modifiquei, mudei o tipo de dados. Eventualmente, a gente vai ter que fazer aquilo lá muito, trabalhar muito naquele cenário lá, tá? Então, essa é a brincadeira. Então, assim, agora, né, que a gente já sei mais ou menos o que é o nosso ambiente, como que a gente trabalha. Nós já incorporamos os dados que a gente precisava para a gente começar a trabalhar. Nós já vimos mais ou menos como é que é a coisa, como é que funciona. Então, agora, a gente vai começar efetivamente a trabalhar. Como que normalmente eu faço, mas cada um de nós tem um perfil, enfim, tá? Normalmente, eu gosto de colocar uma capa nesse negócio, né? De falar assim, tô falando de quê? Então, normalmente, olha só, a gente está aqui, por exemplo, página 1 e página 2, tá? Se eu arrastar, olha, a página 2 para cima, eu mudei página 2 e página 1. Tá? Então, essa página 2, eu cliquei aqui agora nos três pontinhos e vou renomear essa página 2. Eu vou chamá-la de introdução. Então, a minha página 2, que é essa página que agora está em branco, né, que agora ela é a primeira, eu trouxe ela para primeiro, então essa minha página agora, tá, ela está uma página em branco, e o que eu posso fazer? Eu posso mudar de cor, eu posso colocar texto, eu posso, né, mudar layout, mudar tema. Eu vou colocar aqui uma imagem nessa minha tela. Então, eu tenho aqui o botão, olha só, esse botão embaixo do ícone compartilhar, eu tenho o botão imagem. Eu posso fazer upload do computador, eu posso fazer por URL. Isso aqui vale também para vocês de uma forma geral, que muitas vezes quando a gente coloca esse URL, né, se eu for fazer, por exemplo, o download disso em PDF, eventualmente eu tenho que estar conectado, obviamente que eu tenho que estar conectado, porque eu estou trabalhando nas nuvens, né? Mas tem algumas situações que quando a gente coloca, e amanhã eu vou mostrar isso bem para vocês também, que às vezes é melhor a gente criar o código hexa da imagem e colocar o código. Tem software para isso, tem tudo que faz, tá? Mas ao invés de eu colocar a imagem, eu coloco o código da imagem. E aí o código da imagem, isso passa a ficar incorporado no arquivo, e eu posso levar isso para qualquer ferramenta, para qualquer lugar, de qualquer jeito, eu sempre vou ter a imagem. E às vezes quando eu coloco ou URL ou alguma coisa do tipo, dependendo de onde eu estiver movimentando o meu arquivo, eu perco a referência dessa imagem. Eu vou fazer o upload do meu computador aqui, vou caçar uma imagem aqui, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Quero qualquer uma aqui, tá? Na verdade, aqui eu não sei se eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Nesse aqui eu acho que eu não tenho. Sei lá.
Vou pegar isso aqui. Peguei uma imagem aqui. Então, você pode colocar qualquer imagem aqui que você quiser, né? Então, de fazer uma capa bonitinha para isso e tal. E eu posso adicionar aqui um texto. Então, eu vou escrever aqui o relatório, blá, blá, blá. Se vocês quiserem aqui, tá? Então, isso aqui eu configuro aqui do lado direito, olha, então, a cor da fonte, eu vou mudar isso para azul, para esse azul aqui que eu quero. Eu vou mudar isso para um tamanho 36, e eu vou centralizar. Então, eu tenho aqui, olha só, do lado direito da tela aqui, normalmente está o ambiente da gente configurar, da gente fazer o que quiser, tá? Então, é onde a gente vai trabalhar. Então, eu posso colocar outros objetos, olha só, eu posso colocar linhas, eu posso colocar formas, então eu tenho outras coisas que eu posso aqui adicionar a esse ambiente, caso necessário. Então, isso aqui é uma tela introdutória, eu posso escrever, né, aqui o que significa, o que faz, o que produz. Então, é um ambiente livre aqui, e aqui não estou usando dado nenhum, são coisas estáticas. Coloquei uma imagem, coloquei um título aqui para o que a gente está vendo, que a gente está trabalhando, tá? Então, essa depois, a hora que a gente for ver em visualização, o que vai acontecer? Olha só, esse aqui é a minha introdução. Aqui em cima, olha só, eu posso clicar aqui, eu caminho entre as páginas. Ou eu posso clicar aqui, eu vou ter o menu suspenso. Então, eu tenho a página que eu quiser ir, vai ficar aqui. Observe, então, que eu cliquei lá no botão visualizar. Então, aqui eu estou em modo visualização. Se eu clicar em editar, eu volto para o modo de produção, de desenho, de construção desse ambiente aqui. Ok? Professor, Sim. tem como adicionar um botão que te leva para outra página? Essa é uma das tretas dessa ferramenta aqui. A maioria delas tem. Aqui, nesse aqui, ainda não. Igual o Excel, né? Que você faz bonitinho. Faz bonitinho e tal. Então, esse aqui não tem, ó. Não tem a opção. A hora que você vai aqui inserir, então, olha o que você tem aqui, olha. Você não tem lista de tamanho fixo, caixa de entrada, filtro, controle deslizante, caixa de seleção, mas não tem o... Ou tem, eu tô falando. Tem não, não é esse não. Eu acho que às vezes naquele URL incorporado dá para você fazer um bem bolado de colocar o link para outra página, mas assim, não é tão fácil quanto nas outras ferramentas. Os outros são automáticos, né? É quem que tá falando? Desculpa. Anaísa. Anaísa, e se você fizer, por favor, compartilhe com a gente, tá? Tá bom. Essa ferramenta, eu estou começando, na verdade, eu estou utilizando ela agora para trabalhar com vocês, e eu estou utilizando também, muito útil, principalmente nesse momento do ensino remoto, e no nosso semestre curto de gestão da informação, é uma das ferramentas que eu vou utilizar esse semestre agora também. Então, é a primeira vez que eu estou utilizando, não, né? Mas, de novo, a gente vê uma e a gente aprende praticamente todas. Mas tem detalhes, tem segredinhos aí que eu não conheço exatamente, não. Então, todo conhecimento aportado é muito bem-vindo e te agradeço, tá, Ana? E se descobrir, compartilha, não fica só para ti, não. Pode deixar. Então, aqui agora a gente pode começar a brincar com isso da forma que a gente quiser. A gente pode começar a construir nossos dados, tá? Eu vou mostrar para vocês, né, para preparar também, que eu vou compartilhar com vocês, o que acontece? Vamos fazer algumas coisas aqui para ver. Então, depois eu vou abrir aqui um que eu já caminhei mais, tá? Então, eu tenho aqui, olha só, esse objeto aqui do lado, que ele é uma tabela. Então, nas tabelas, que é esse caso aqui, eu tenho cidade e tenho a quantidade de registro, tá? Que tem nessa tabela. Então, quando a gente olha bem do lado direito aqui, olha, nós observamos todas as colunas que tem disponíveis, que a gente pode analisar, que a gente pode trabalhar. Elas estão todas disponíveis aqui desse lado direito aqui da minha tela. Então, essa janela intermediária aqui, olha,
eu tenho, né, digamos assim, os parâmetros de configuração do objeto que eu estiver vendo na tela do lado esquerdo. Então, eu tenho, né, as variáveis, as dimensões, as métricas. É aqui que eu vou configurar as coisas que eu quero no meu relatório. Então, por exemplo, né, eu tenho, olha, configurado aqui, olha, para essa Desculpa, tabela. como é que você abriu essa tela aí? Essa da direita? Olha que legal. Se eu tiver clicado na tela principal, está aparecendo esse tema e layout aqui para você, ok? Se você clicar em cima do objeto, aí ele já cria aquela tela, já abre a tela de parâmetros. Ok? Beleza, obrigada. Desculpa. Não, Lembra um pouco essa a ideia. Lembra um pouco uma tabela dinâmica, né? A hora que eu clico no Excel na área que eu tô aí com os dados e aí abre. Perfeito, isso mesmo. Inclusive, né, o nome depois desse objeto aqui, olha, se a gente for ver, eu tenho tabela e tenho tabela com barras, mas a ideia daqui é de tabela dinâmica também, que o nome disso é uma tabela dinâmica, inclusive, entendeu? Mas legal. Então, aqui, olha só, o que nós temos nessa nossa tabela? Tá? A gente vai explorar vários objetos aqui, mas essa aqui, como ele já até fez por default, a gente vai explorar isso aqui. Então, ela está com duas colunas. Ela tem a cidade e ela tem um contador. Eu posso ver, por exemplo, esse record count, é essa métrica que está aparecendo aqui do lado de... Olha só, então eu estou com, né, o objeto selecionado, eu cliquei nele, tá? Então, realçado. E aqui do lado direito, né, então nessa telinha intermediária, eu rolei um pouquinho para baixo e eu tenho uma informação métrica, que está o record count. Então, se eu clicar aqui, olha, no lapisinho do lado esquerdo do record count, ele vai abrir uma telinha de edição. Então, eu posso, por exemplo, mudar o rótulo. Eu vou chamar isso de QTD clientes. Eu não estou mudando o nome da variável, estou mudando só o rótulo, só o que está aparecendo aqui em quantidade de clientes. Tá? Então, é um número, beleza, está tudo certo. Então, eu mudei esse parâmetro. Então, agora, ao invés de aparecer record count, já aparece para mim aqui, então, um nome mais sugestivo para aquele campo que eu estou trabalhando, ok? Eu tenho, olha só, então, eu tenho 100 linhas por página, eu posso aumentar, eu posso diminuir isso aqui. Qual que é a questão de aumentar ou diminuir? Às vezes a gente quer aumentar, né? Essa tabela nossa aqui, eu mostro para vocês que tem um tanto, mas às vezes se eu aumentar isso muito, pesa muito para trazer para a memória, porque traz tudo para a memória de uma vez. Então, eventualmente, não é muito bom colocar para aumentar muito esse número de linhas por página, não. Talvez é melhor deixar menos mesmo. A nossa tabela, ela tem cidade, tem quantidade de clientes. Eu posso colocar uma linha resumo, olha só. Tá fazendo. Eduardo, mas por exemplo, eu que não tenho o hábito de trabalhar com essa ferramenta, né? Na verdade, estou conhecendo hoje. A primeira coisa que seria, pelo menos que veio à minha cabeça, por questão até de ser leiga, quando você olha lá embaixo, 1 de 100, considerando que tem 532 informações lá, né? Amostragens, como que eu faria para chegar na última? Eu quero ver a página, então, que contempla as 532. Na verdade, são 532 páginas, né? Então, olha só, eu tenho 21.917. Hora que eu clico... Ah, tá. O que eu tinha entendido? Que, tipo assim, que eram 532 itens e que daria, tipo, 100 páginas. Então, eu estaria vendo a primeira de 100, entendeu? Você viu de 1 a 100 de 532, né? Então, olha só, na verdade, são 21.917 registros. Então, o que a gente tem? Eu cheguei ao final da primeira página, tá vendo? Então, eu passo para a segunda página, para a terceira página, dependendo aqui... Você clica lá em cima do botão onde que está visualizar, no botão azul, olha lá. Tem que colocar no modo burrice. Visualização. Achei, burrice. Tá, já vi. Não, não é burrice não, é o primeiro contato seu que você está tendo com a ferramenta. Ué. E nem é com essa ferramenta, é com a ferramenta dessa categoria, desse grupo, então não tem nada de burrice não. Olhei esse negócio. Por favor. Professor, parece que o Gil está querendo entrar lá novamente. O Gil está lá. Professor. Oi. Entendi, obrigadão. Eu queria só fazer um teste, porque eu acho que o meu
a minha fonte ficou errada, não sei. Quando eu troquei o campo de cidade pelo campo novo que a gente criou, cidade UF, deu alguma coisa errada. Porque eu tô vendo Porto Alegre, São Paulo, Ceará, Fortaleza, MG. Não deu exatamente errado, não. Eu vou te explicar por quê. A cidade nessa tabela, eu tentei gerar a cidade aí a partir do CEP. Só que tem muito CEP bugado. Então, na verdade, o que a gente fez aqui está certo. É porque a cidade UF não está adequado na nossa base de dados, entendeu? Entendi. Então quer dizer que na base de dados eu tenho pessoas de Fortaleza, São Paulo. São Paulo, mais ou menos isso. Porque o cruzamento, que eu não tinha cidade nessa base, e eu fui buscar cidade. Aí eu fui buscar cidade, buscar cidade pelo CEP. Só que aí a quantidade de CEPs errados que tinha na base era uma grandeza. Então, aí deu esses bugs aí, sabe? Então a melhor informação que eu tenho é o do F. O F é certeza. Não é a Cidade não é. cidade. Cidade não é. Beleza. Tá bom? Excelente. O que a Ana fez foi isso aqui, olha só. Onde que está a cidade? Tá? Então, a gente está fazendo aqui de cidade. A gente acabou de criar aquela cidade UF. Cadê onde que está a minha cidade UF? Se eu arrastar cidade UF e colocar em cima de cidade, por exemplo, tá? Eu mudei a variável. Então, agora está cidade UF. Então, o que a gente tem? Olha, isso que ela está falando. São Paulo, Rio Grande do Norte. Porto Alegre, Paraíba. Sobradinho, Pernambuco. Então, esse santo de cidade e UF não está certo não, tá? E se eu voltar a cidade para cá, senão vai... Então, a gente tem cidade e quantidade de clientes. Agora, o que eu poderia fazer antes de cidade, por exemplo? O que eu poderia, né, ao invés de cidade, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, por exemplo, o F. Então, agora eu tenho a unidade da federação. Então, eu tenho, né, as cidades aqui agora, os estados, né? Então, eu tenho aqui os estados, a quantidade de clientes por estado. Eu posso colocar, por exemplo, eu gostaria de saber, além disso, eu gostaria de saber, por estado, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Então, eu tenho, por exemplo, né? Então, eu teria aqui a informação, essas duas dimensões que eu poderia trabalhar. Tá? Então, eu posso ordenar, por exemplo, na hora que eu for visualizar... Professor, Oi? no momento que você jogou o sexo aí, né, se é homem ou mulher, ele já automaticamente colocou a quantidade de clientes por sexo, essa tabela? Automática ela fez isso. Já fez isso já. Então, Rio Grande do Norte tem 300 e poucos homens. 388 homens, exatamente. Então, já trouxe tudo aqui, já mostrou aqui pra gente, entendeu? Só fazer isso aqui. Então, a hora que eu for visualizar, então aqui eu posso configurar essa tabela da forma que eu quiser, incluir colunas, modificar colunas e trabalhar com ela da forma que eu quiser. Em estilo, se eu clicar em estilo, então eu tenho aqui a abinha dados, são os parâmetros do relatório, as variáveis que estão, o que eu estou trabalhando no meu relatório de uma forma geral, as informações que eu tenho aqui, tá? Então, por exemplo, está decrescente pela variável, olha o que acontece, eu coloquei classificar, está classificar pela quantidade de clientes. Eu poderia colocar, por exemplo, classificar por unidade da federação. Então, eu mudei classificação secundária. A classificação secundária eu posso fazer por exemplo, por quantidade, por sexo. Então, eu estou fazendo, né? Eu vou colocar aqui, na verdade, crescente e aqui decrescente, ok. Então, eu tenho a possibilidade de trabalhar com essas questões, tá? De a gente brincar com isso, aqui você vai estar configurando. E em estilo, você vai configurar a cor, você vai mudar rótulos da tabela, cores da tabela, aqui é perfumaria, é estética. Então, em dados, basicamente, você está trabalhando com conteúdo.
da forma como que você quer o conteúdo. E em estilo, você está trabalhando com estética. Então, se mostra cabeçalho, se não mostra, se ajusta texto, o tamanho do texto, a fonte. Então, você pode... Aí você configura, então você tem dados que você está configurando o relatório de uma forma geral que você quer. E em estilo, você está configurando a visualização, as características do objeto que você quer trabalhar. Ok? Então, a gente viu que a gente pode colocar mais coisas aqui nessa tabela, a gente pode brincar com isso aqui à vontade, como nós quisermos. Aí, o que acontece? Eu vou abrir o relatório que eu estava trabalhando, esse aqui está salvo, tá? Qualquer coisa a gente volta aqui, para mostrar para vocês, né, para a gente dando ideia, porque a ideia é isso aqui, por exemplo, eu vou adicionar aqui um gráfico, então eu vou adicionar um gráfico de pizza. Eu vou colocar aqui um gráfico de pizza. E nesse gráfico de pizza, então eu cliquei aqui adicionar um gráfico, cliquei no botão adicionar um gráfico e cliquei em pizza, adicionar um gráfico de pizza. Ou eu poderia ir pela opção de menu inserir, né, e inserir o gráfico de pizza. Sim? Tem mais um para liberar lá na portaria. Voltamos lá. Admitido. Professor, Oi. eu não sei se é só com a minha tela, mas, por exemplo, na parte de dados, eu não tô conseguindo rolar para baixo para acessar a classificação, sabe? Clica em cima lá. Você usa qual sistema operacional? O Chrome. O sistema operacional é o Windows e iOS? Ah, o Windows. Clica lá do lado lá da coisinha do bagulhinho lá. Vê se você consegue rolar. Então, eu consigo rolar só os campos disponíveis. Espera aqui. O meu, né, aqui eu estou utilizando o iOS. Aí o iOS, se eu clicar aqui em cima, com o mouse para baixo e para cima, eu consigo rodar a hora que eu estou aqui em cima dele, tá vendo? Uhum. Você conseguiu? Tenta aí. Não. Ele não tá te... Eu consigo... O que eu fiz, né? Ah. Eu fui tirando o zoom da minha tela, sabe? E aí eu consegui ver que tinha mais coisa ali pra baixo. Não tá dando mesmo. Eu consegui no meu porque eu consigo mexer pela tela do meu computador, mas... ela é touch. Não funciona desse jeito, eu também não consegui. Deixa eu ver aqui. Eu vou descobrir, ver se tem algum... Se eu posso... Engraçado, ele deve ser com alguma configuração do computador mesmo, porque o meu tá rolando normal. E o seu é o Windows também? Meu é o Windows também. Eu vou... O Windows também tá rolando. Tá rolando, né? Pode ser. Normal. Bom, vamos tentar beleza. descobrir. Vamos... Aí... Rogério, socorro! Vai dar certo. Socorre as meninas aí, Rogério. Você é o cara da informática. Vai dar, vamos caminhando. Aí eu criei aqui um gráfico de pizza, então, tá? Então, esse gráfico de pizza, em princípio, ele está aqui com unidades da federação. Só que eu não quero unidades da federação para esse aqui. Eu quero, na verdade, o gênero, sexo. Então, eu trouxe para aqui, para informação, sexo. Então, eu tenho masculino, feminino, né? O que eu quero aqui? 40,9% são homens, 59% são mulheres. Uma característica... Oi? Ele escolhe como que ele vai ordenar. Porque eu percebo que quando a gente cria alguma coisa aqui, ele já meio que escolhe, bem escolhido até, os valores que ele vai usar de tipo de cruzamento, de métrica. Existe alguma lógica nisso? Ele provavelmente são os algoritmos Google, né? Assim, mas não está explícito para a gente, porque você vê que ele já cria um ordenador, ele já cria umas coisas, mas não tem nada explícito, a gente não configurou nada. Então você não entrou, não modificou parâmetros, você não fez nada. E ele já vai trazendo, já vai mostrando, é meio cognitivo. Entendi. Eu não consigo fazer um template meu, não. Eu geralmente uso isso, vou lá e ele faz isso. Eu não
Pelo menos eu não fiz, Rogério. Eu não tenho certeza se é possível fazer ou não, de salvar um template, de salvar um tema e a partir daí usá-lo. Eu não cheguei a fazer, não. É possível até, deixa eu ver, em tema e layout. Tem personalizar, mas eu não sei se você consegue usá-lo depois, entendeu? Aqui do lado direito, ó, em tema e layout, aí talvez você consiga produzir alguma, mas é muito relacionado à ordenação de texto e dos objetos, não é exatamente disso que a gente falou, né? Os dados. Dos dados. Os dados é meio... Uma das coisas de desvantagem dele, porque em qualquer uma das outras ferramentas, os objetos, eles têm uma série de parâmetros que a gente configura. A gente configura título, a gente configura uma série de coisas, e aqui não tem, né? O gráfico do Google Data Studio, ele não tem título. Então, para a gente colocar um título, a gente precisa de adicionar um texto. Eu cliquei, então, aqui no Azinho aqui do texto, olha só, e eu coloco um texto aqui. Então, distribuição de clientes por gênero. Então, eu trouxe essa informação para cá, tá? Mais ou menos o texto, o título do gráfico é uma coisa dissociada do gráfico. E o que é ruim disso? Se eu movimentar o gráfico, eu tenho que lembrar de movimentar o título também. Então, é uma desvantagem dele. Os gráficos, olha, que a gente observa lá, não tem, né? Tem poucos, digamos assim, tem poucos parâmetros para a gente configurar, para a gente padronizar. E aí dá para a gente... Oi, sim? Tem uma pessoa esperando para entrar. Deixa eu olhar. Já entrei já. Boa noite a todo mundo aí. Valeu, Fernando. Tudo jóia? Boa noite. Mas eu ia perguntar outra coisa. Nesse gráfico de pizza, eu não consigo trocar o percentual, adicionar informação além do percentual, tipo, colocar o valor absoluto e o percentual? Vamos ver? Eu tentei fazer, não consegui, não. Quem sabe agora... Eu também não consegui, não. Tentei fazer isso aqui também. Não, eu troquei, só que eu só consigo colocar uma coisa. É lá em estilo. Ou é um, é outro. Estilo. Tem a quantidade de fatias que eu posso colocar, no né? rótulo. No rótulo. Tá vendo onde tá a porcentagem? Aí eu posso colocar etiqueta, valor, nenhum. Eu não posso adicionar mais de um? Daqui, acho que não. O que? Tá. Não dá. Deixa eu ver. Às vezes é aquelas coisas... Então, tá falando, tipo assim, colocaria o número absoluto e o percentual, sabe? Correspondente. No Excel a gente faz isso, fácil. No Excel faz, no Power BI faz, no Click faz. Aqui, eu tô pensando, se não tem como aqui em métrica, se eu colocasse métrica opcional, acho que não vai funcionar aqui. E eu colocasse, por exemplo, de novo, a mesma coisa, e para isso de novo eu colocasse o valor, entendeu? Eu colocasse a mesma medida, então, e de repetir um com percentual e outro com valor. Eu acho que dá para você adicionar um gráfico tipo um gráfico de KPI, sabe? Sei. Por cima, e aí nesse gráficozinho você coloca o filtro do personalizado para esse KPI, mas você também tem que lembrar de sempre movimentar junto. De sempre movimentar. É o preço, assim, como ferramenta, principalmente para você, Anne, para alguns de nós que conhecem outras, não é a mais robusta, não é a mais poderosa, digamos assim. Mas tem lá suas vantagens. Eu achei ela bem visual, assim, eu achei ela bem fácil. E é bem legal, se a gente for entender, principalmente para a maioria de nós, a maioria de vocês, que às vezes é mais do que suficiente para os estudos, para os trabalhos, para as informações que vocês precisam de fazer, de automatizar. Então, é interessante, é bem interessante de fazer, de ter. Eu fiquei muito feliz na semana, há 15 dias, né, terminando a disciplina lá no curso de Gestão da Informação, e eu consigo fazer muito a ponte entre os alunos da universidade e as empresas, direcionando estagiário. E um dos meninos, né, ele ficou muito feliz, me agradeceu muito, e eu acho muito legal assim, a energia, a troca de informação,
que dizia que estava com um problema, ele está estagiando numa empresa de consultoria, de marketing digital e tal, e ele não estava conseguindo explicar para o cliente dele umas determinadas situações, o que eles estavam fazendo, e mostrei rapidamente um dia lá esse ambiente que nem era foco, eu falei né, que era uma das possibilidades, e rapidinho, depois da aula, ele conseguiu produzir um dashboardzinho desse, um relatório, e mandou para o cliente. E eu falei assim, dizer que foi assim, né, acho que é a efetivação dele no trabalho dele, porque ele efetivamente conseguiu resolver um problemaço extremamente rápido, foi bom para o cliente, foi bom para ele, foi bom para a empresa dele. Então, assim, tem lá suas aplicações, tem lá suas funcionalidades e em determinadas situações ajuda muito. E para o nosso contexto aqui, dá muito para a gente trabalhar os conceitos, né, que a gente está falando, que a gente está tratando. Excelente, Ana. Eu achei bem legal também, fuçando um pouco, deu para ver que ele tem a conexão direta com a planilha e você pode colocar um tempo automático de atualização. Então, se você, no caso, o padrão é 15 minutos. Achei muito, né? Mas, por exemplo, eu sei que o Power BI faz isso com um Excel que já tiver numa base configurada, mas, por exemplo, o Tableau, toda vez que você tem que atualizar, você tem que puxar a sua base de dados de novo, ir lá apertar um botão. O Spotify também, ir lá e apertar um botão. Mas esse daqui, ele já puxa direto. Se você atualizar no seu Google Drive, ele puxa automaticamente de acordo com a periodicidade de atualização. Achei isso muito útil também. É excelente. Tem nas suas... Eduardo. Oi. Uma coisa, quando eu estava falando aí que você abriu uma caixa de texto em cima da parte gráfica aí, na verdade, eu estava futricando aqui também, tem como agrupar igual você agrupa no Excel, viu? Tem? Não precisa caminhar. Tem, acabei de conseguir. Assim, não me pergunta direito como é que eu fiz, não, que eu futriquei tanto aqui que eu já nem lembro mais. Mas tem jeito, e não foi nada complexo aqui, não. Se não me engano, já lembrei aqui. Eu coloquei, eu marquei os dois. Você clica com o botão direito. Pode falar, Rogério? O menu organizar ali, que tá o agrupar. Ah, não, aí embaixo, aí, ó, agrupar. Você clica nos dois e agrupar aí, ó. Boa. Ele aparece. Agrupar. Boa. Gente, é bom demais trabalhar com gente inteligente, rapaz. Ó, nós juntos, nós vamos construindo. É essa a ideia. Eu falo para vocês, assim, isso aqui é uma construção conjunta. E, de novo, eu acho muito massa. Aí eu consegui agrupar e eu rasto. Então, aí ficou tudo um bagulho só agora, né? Exatamente. Perfeito. Muito obrigado. Quem que contribuiu foi a... Fui eu, Fabiano. Aí, Fabiana, ele tá falando que não conhece nada, tá vendo? Já tá dominado. Mas não, conheço nada. Tô tricando aqui. Não, perfeito. Eu vou abrir agora, até para mostrar alguma coisa mais, um pouquinho a mais que eu até já acabei fazendo aqui, tá? Então, esse aqui, né, eu já coloquei aqui algumas coisas, olha só. Então, eu tenho aqui, né, eu tenho 4 páginas aqui que eu chamei de introdução. Eu chamei uma outra página aqui de dados demográficos. Então, nessa parte de dados demográficos, olha o que a gente tem aqui. Vai carregar. O meu computador estava querendo reinicializar, porque tem um punhado de atualização aqui para instalar. E eu não deixei, porque ia reinicializar bem no horário da aula. Então, aqui eu comecei a brincar com isso também, olha só. Então, eu coloquei, tá? Então, coloquei o gráfico de gênero. Eu tenho o período, ó, tem esse negócio aqui que eu posso selecionar o período disso aqui e eu trabalhar com período, de eu filtrar por período, né? Então, por exemplo, aqui está período automático, e eu mostro como que eu coloquei isso aqui, tá? Mas se eu tiver data, alguma data, né? Se eu estiver trabalhando nos meus dados, tiver alguma data, eu consigo automaticamente colocar esse objeto aqui, ó, que ele é um controle de períodos. Então, esse controle de períodos é bem legal, porque eu configuro esse controle de períodos para uma data que eu tenho, por exemplo, data de venda, data de cadastro, data de pagamento. Então, eu consigo depois, tranquilamente, analisar por período. Então, quais foram as vendas nos últimos 7 dias, nos últimos 20 dias, no último mês, ou em um determinado período fixo. Então, eu coloquei aqui a data, porque essa minha base de dados tem a data que os clientes foram cadastrados. Então, eu tenho a data de cadastramento. Então, a hora que eu trabalho, por exemplo, selecionar por período,
Aí, quando eu cadastrei, então aqui eu tenho a data de cadastramento do cliente. Em qual data ele recebeu o cartão dele. Então, se eu venho aqui em selecionar por período, e eu vou tirar aqui de período automático, eu vou colocar em, deixa eu ver, em avançado. Então, em avançado, eu vou colocar data de início. Não é avançado que eu quero, não. Deixa eu ver aqui. Ver se eu fixo. Eu vou selecionar 2010, janeiro, 01. Os clientes que eu tenho a partir de 1º de janeiro de 2010. Então, na verdade, essa base de dados eu tenho ela morreu para mim em março. Então, de 1º de janeiro de 2010 a 23, né, que seria lá até março de 2010, tá? Mas eu deixei a data final 23 de outubro, porque não tem problema. Então, o que eu tenho? Nesse período, eu tive 892 clientes cadastrados. Então, eu tive aqui, né, as informações. Eu tenho uma tabela cruzada de clientes, de estado civil por gênero, eu tenho grau de escolaridade, eu tenho por profissão, e eu tenho um mapa aqui de clientes acumulados por data. Então, por quê? Eduardo, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, quando você montou todo esse painel aí, você pegou, lógico, um arquivo inicial com uma informação hoje, por exemplo. Só que esse arquivo também está salvo na nuvem. Vamos pensar que eu tenha que mudar alguma informação dele, não sei, cadastrou errado, sei lá, quantidade de clientes, não sei, viúvos, ou que tem ou que não tem companheiro, e em alguma data você tem que alterar. Só que você já montou esse painel. Você montou o painel em cima de um arquivo congelado, ou você montou um painel em cima de um arquivo que, se eu altero, ele altera todo o painel também? É isso que a Ana estava acabando de comentar um pouquinho atrás, que tem como ser dinâmico. Então, de tudo que eu alterar na base original, dinamicamente é atualizado na base, né, nesse ambiente, entendeu? Que ela até estava citando como uma grande vantagem dessa ferramenta em relação a algumas outras. Então, se você configura, né, se está no Google Drive, por exemplo, ou se você cria as configurações, então ele busca lá os dados que você atualizou de tempos em tempos, por exemplo, que ela falou de 15 em 15 minutos. Ah, tá. É uma grande sacada, é uma beleza esse negócio, né? Nossa, que ajuda muito. Obrigada. E aí aqui eu criei, né, uma variedade de gráficos aqui. Então aqui eu tenho a quantidade de clientes acumulados. Olha, quando a gente passa aqui o cursor, né, ele vai mostrando para a gente a quantidade de clientes acumulados ao longo do tempo. Então tem as profissões, né, então, e a quantidade. Eu tenho aqui, eu coloquei os rótulos. Então eu tenho aqui algumas informações. Na próxima página eu coloquei outras informações. Tá? Eu coloquei vai vir. Eu coloquei uma outra combinação aqui, olha, eu coloquei aqui a safra. Deixa eu acabar de carregar aqui os... Então, eu coloquei, né, o faturamento por unidade da federação. Eu tenho aqui um gráfico da relação entre limite, né, limite em relação à renda e ocupação de limites. Eu tenho uma outra tabela que eu tenho cliente, a idade, limite. Eu tenho aquele marcador. Aqui eu estou utilizando duas informações, ó, porque eu tenho um marcador e eu coloquei o KPI aqui, Ana. Aqui eu estou utilizando, né, eu coloquei esse valor que eu coloquei aqui, olha, é um daqueles cartões, né, um card, é um KPI, que eu coloquei em cima do outro gráfico, que é teoricamente aquele gráfico de marcador, de limite. Nesse gráfico aqui, ó, quer ver? Deixa eu te mostrar. De novo, o gráfico, ele, né, a ferramenta não é a melhor, mas eu juntei que agora eu posso, inclusive, agrupar, que eu aprendi com a minha amiga Fabiana, então eu posso, inclusive, agrupar e vir um objeto só, mas aqui são dois objetos, tá vendo? Então eu tenho esse gráfico aqui, ó, ele é esse gráfico aqui, ó. Eu coloquei. Peraí. Marcador, não é, professor? Está escrito ali, ó. Esse marcador aqui, olha só, esse gráfico aqui. Nesse marcador é bom para a gente trabalhar com aquela ideia de meta. Por exemplo, eu dividi aqui, né? Aqui é quantos por cento
do limite do cartão do cliente ele está utilizando em determinado período. Então, eu tenho, né? Eu coloquei, ele não usa nada, então o limite dele está todo liberado. Eu coloquei aqui 50%, 75%, 100% e mais que 100%. Então, a ocupação média de limite da minha operação é de 44,29%. Então, esse aqui é uma outra informaçãozinha que eu coloquei junto. Agora, quando eu estou visualizando, eu posso ir mudando, escolhendo. E que tipo de informação isso me traz, por exemplo, quando eu estou, né, que é a ideia um pouco que a gente estava discutindo. Clientes que estão utilizando demais o limite, se são clientes que pagam, se eles pagam utilizando outra informação regularmente, e ele está ocupando demais o limite dele, significa que aquele limite não é suficiente para ele. Então, aqui, tranquilamente, né, é onde a gente pensa naquelas ações de aumentar o limite no cartão dos clientes, porque ele está utilizando um valor alto do limite que ele tem disponível para ele. Se ele é um bom pagador, se ele tá, né, se as coisas estão fluindo normalmente, acontecendo normalmente, ou eu vou aumentar o limite desse cara, ou ele vai procurar outro cartão, porque é mais ou menos assim, né? Então, isso aqui dá para a gente analisar esse tipo de situação, dá para a gente fazer esse tipo de leitura, tá? Então, essa aqui Professor, Oi? Esse gráfico aí de baixo tá falando que um cliente tem 110 anos? Também tem um de 18, de menos 18. É isso mesmo. Tá bom. É isso mesmo. A idade desse aí seria 110 anos, tá? Essa base de dados, né? Ela é bem reflexo daquilo que a gente estava discutindo na aula. Essa técnica não está muito ruim, não, tá? Porque tem poucos, digamos assim, tem poucos dados muito fora do padrão, fora do normal. Mas tem os outliers aí, tá? A idade era um campo que não tinha na base, tinha a data de nascimento, mas obviamente tinham datas de nascimento erradas. Então, aí, quando tem datas de nascimento errada, ao calcular a idade também fica errada. Então, é o que aconteceu aí. Mas é isso mesmo, viu, Ana? Ana, você se apega muito em detalhes. Tá Desculpa. É que, assim, um analista de dados, presta atenção, eu estou brincando. Eu tô brincando, Ana. É um elogio, tá? Então, quando eu falo que um analista de dados se apega a detalhes, isso é um elogio. Tá bom? Não, Porque tranquilo. é assim que espera que seja mesmo, é isso mesmo. Ô, professor, Oi. eu estava vendo aqui também, e semelhante ao Power BI, tem alguns tipos de visualizações gráficas que foram criadas por usuários e compartilhadas. Então, são gráficos diferentes que você não vê ali no usual, sabe? Por exemplo, tem como você colocar um gráfico de estrelinhas. Vai no Veja Mais, que tem vários tipos. Tem, tipo, como fazer um star rating, chama. Também tem vários, né? Tem vários. Mas esse star rating é bem... Esse aqui, por exemplo, né? Bem usual também. Aí, pessoal, mais uma dica, tá vendo? Além dos gráficos que já são nativos do Data Studio, tem outros gráficos que foram desenvolvidos, outras aplicações que foram desenvolvidas e que vocês podem utilizar, importar, né? Tem vários, tá? Esse Gold aqui, eu gosto muito dele, ele não é nativo, mas dá para usar. Ele seria mais ou menos equivalente a esse que a gente estava mostrando aqui agora. A ideia dele é mais ou menos essa. E, por fim, né, criei aqui uma página também, que eu chamei aqui de Geografia, que também, como os dados estão muito bugados, aí o que acontece? Aparece cliente na Europa, na América do Norte, mas é por causa desse bagulho também, tá? Eu tenho 3 tipos de dados, de gráficos, de mapas nativos também, então dá para a gente navegar a hora que a gente está em modo de visualização disso aqui, tá? Aí que eu comentei, olha só, então tem clientes Santa Maria, lá na Europa tem Santo Ângelo e tal, mas dá para a gente fazer zoom, aproximar, dá para fazer os mapas temáticos, para plotar. Então, se os dados estão relativamente certos, a utilidade disso é muito grande, tá? Dá para fazer coisas bem interessantes aí também e usar os recursos de mapas do próprio Google, né? Então, isso funciona particularmente bem, dá
Dá para brincar bem com isso aqui, dá para usar bastante. E é tranquilo de usar os mapas, né? A gente tem aqui, olha só, em adicionar gráfico. Então, a gente tem alguns tipos de mapa, olha. Google Maps, os do Google Maps, ou gráfico de mapa. Esse gráfico de mapa, ele é mais, digamos assim, limitado, ele é mais estático, mas dá para fazer algumas coisas também. E as variáveis que a gente tem. Então, né, tem que ser uma variável para ela plotar, tá? Se eu não mudei lá no tratamento do arquivo, eu tenho que mudar, eu tenho que falar que é uma variável geográfica, porque aí os mapas, né, o algoritmo vai entender e vai conseguir plotar isso para a gente no mapa. Então, se tiver como texto aqui, por exemplo, tá? Se ao invés de ser aqui uma informação geográfica, se ela tivesse como texto, aí ela não apareceria no mapa. Eu tenho que falar que ela é uma informação geográfica e atribuir para ela o valor que for, o valor que precisar. Aí o que a gente tem? Então, construímos, analisamos, para quem for utilizar isso aqui, se for utilizar para entregar atividade, eu gostaria de que colocassem, né, alguns comentários nesse tipo aqui, olha só. Esse relatório do tutorial, eu queria que vocês fizessem alguma coisa desse tipo aqui, olha, que vocês colocassem texto explicando o que é o gráfico, então de colocar algumas coisas no que vocês forem produzindo, contando a história, utilizando os dados para contar alguma historinha, entendeu? De mais ou menos fazer a leitura e a interpretação que tá. Isso aqui é um relatório, igual aquele lá também, então de colocar os gráficos e contar um pouquinho da história dos dados que vocês estiverem analisando, que vocês estiverem fazendo. Lá naquele lá, aí aqui que eu falei, olha, então se a gente, né, eu compartilhar, por exemplo, uma coisa que eu posso fazer é o download desse negócio aqui, olha. Então eu posso selecionar alguma página, eu posso selecionar, né, todas as páginas, opções adicionais, ignorar code plan, blá, 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 blá. Se eu fizer o download, está fazendo aqui o download por PDF. Vai um pouquinho, mas vai. Enquanto isso, pessoal, os outros professores que nos desculpem, mas se vocês quiserem fazer uso do grupo do WhatsApp, no decorrer agora, olha, estou tentando fazer tal gráfico, como que faz? Ah, muda a cor. Então, a gente tem a ajuda da Ana Lu, a gente tem a ajuda do Rogério, tem a ajuda minha, tem a ajuda de todos. Então, vamos, os outros professores que nos desculpem, mas vamos usar o grupo do WhatsApp para esse fim, se quiserem. Tá? Enquanto roda aqui, pode ficar à vontade. Quanto a mim, à vontade, à vontade, à vontade. A hora que vocês quiserem, pode mandar mensagem no grupo, pode mandar mensagem no privado, pode mandar e-mail, o que vocês quiserem, o que vocês precisarem, para isso e para quaisquer outros assuntos, obviamente, tá? Então, deixa eu ver aqui. Salvei o relatório. Deixa eu só abrir aqui para te mostrar. Sim? Eu queria só fazer uma pergunta. Estou tentando fazer uma coisa aqui, provavelmente é simples, mas é que eu não sei como fazer isso aqui. Como que eu poderia, por exemplo, fazer para cruzar as informações? Se eu quisesse entender a relação entre o limite total da pessoa e a ocupação, ou seja, se quem tem limite alto usa muito ou se quem tem limite baixo usa muito, entendeu? Eu não consegui um jeito de fazer isso. Ó. A ideia desse gráfico aqui é um pouco isso, ó. Deixa eu ver. Vocês viram como que, quanto isso, né? Vocês viram como que ficou o PDF, né? Fica até legalzinho, ó. Cadê? Só perdi ele agora. Aí, não foi esse não. Professor, eu acho que ele está aberto numa das suas abas do navegador. Do lado do Data Studio.
Obrigado, Ana. Você não vai precisar fazer o trabalho, não, tá? Você já... Tá gravado, Eu ia hein? falar agora, vai mexer com essa moça, você é besta. Não, ela está dispensada da atividade, você já tirou 100, só ajuda. Obviamente não é tão de graça assim, né? Você vai continuar ajudando a turma aí no decorrer dos dias, hein? Mas eu tô falando sério, tá? Então, a sua ajuda aí, ela equivale à sua entrega do trabalho. Não, imagina. Tô achando interessante usar essa ferramenta. Ah, legal. Esse, tá vendo? O PDF ele fica até bonitinho, ele fica organizado. Esse aqui é o PDF que foi gerado, tá vendo? Então dá para compartilhar, tem até um nível interessante de qualidade, dá para fazer umas coisas legais. Voltamos lá. A ideia desse gráfico... Quem que havia perguntado? Desculpa. Eu. Rogério. Rogério. Ô, Rogério, és tu, Rogério. A ideia desse gráfico aqui é mais ou menos isso, tá vendo, Rogério? Então, eu tenho uma relação entre limite e renda, por exemplo, e ocupação de limite, olha, eu utilizei esse gráfico. Então, esse cara aqui, por exemplo, ó, então ele tem a relação entre limite e renda dele, o limite dele é muito maior do que a renda dele, e ele está utilizando pouco do limite dele. Então, eu tenho uma relação aqui entre... Eu fiz aqui nesses dois eixos, nesse gráfico de dois eixos, e aqui eu trago essa relação. Então, cada ponto desse é um indivíduo. Então, que eu estou relacionando em um eixo, tá? Então, eu tenho, né, nesse gráfico aqui, tá? Eu tenho... Esse gráfico é qual, professor? Dispersão? Esse gráfico é o gráfico de dispersão. Então, eu estou cruzando duas variáveis e cada ponto desse é o cruzamento das duas variáveis para cada um dos indivíduos, entendeu? Na verdade, esse cruzamento, então, vai depender do gráfico que você escolhe, né? Da seleção correta do gráfico. Isso mas é uma eu coisa acho que fundamental. Pode falar, Ana, você hoje tem prioridade. é que depende da métrica, né? Para esse gráfico aí, você criou uma métrica diferente. É um valor calculado, não é um valor pronto que você já tem na planilha. Você fez uma conta para chegar nesse valor aí. Na verdade, assim, o limite, essa variável, relação de limite e renda, ela está calculada. Eu já calculei ela. Então, eu tenho o limite do cara, qual que é o limite que ele tem no cartão e qual que é a renda que ele tem declarada. Então, eu dividi o limite pela renda, por exemplo. Então, eu acho, assim, essa variável me diz o quê? Dado que aqui tem um problema, porque normalmente o indivíduo informa a renda quando ele vai pedir o cartão. E a vida segue e a renda dele não é atualizada depois e o limite eventualmente é atualizado. Mas partindo do princípio que isso estivesse certo, eu estou vendo o seguinte, assim, o cara tem uma renda de 1.000, o limite no cartão de crédito dele já está 6.000, 7.000, opa, tem alguma coisa meio errada com isso, se essas duas informações estivessem certas. Então, isso está calculado. Do outro lado, eu tenho o seguinte, o indivíduo tem, ele tem um limite de R$1.000. O que significa esse indivíduo aqui, olha, nesse ponto 600? Significa que ele já usou 6 vezes o limite dele, nesse determinado período. Ou ele está usando e está pagando, ou tem alguma coisa bugada. Normalmente significa isso, o cara usa, né, vai, paga e libera limite. Usa, vai, paga e libera limite. Então, é um cara que está com um limite completamente... o meu filho, ele fez um cartão Nubank. Então, ele está querendo aumentar o limite do cartão. O limite, acho que era R$50, por exemplo. Então, assim, uma das formas de aumentar é por comportamento. Então, ele usa... Não dá para pedir a pizza, né, no cartão dele. Mas usa, paga, aumenta. Usa, paga. Usa, paga. Usa, paga. Então, apesar do limite dele ser R$50... Às vezes, no mês, usa 400, 500, 600 reais. Então, usa muito mais do que o limite que está disponível. Por quê? Ele usa e paga, libera o limite. Usa e paga, libera o limite. Então, esse tipo de situação mostra, se o cara é um bom pagador, o que normalmente é que o limite dele está totalmente inadequado para a operação dele. Aí, então, essas são as informações. Agora, para esse gráfico aqui, Ana e Rogério e demais, obviamente. Então, na verdade, a gente tem aqui, olha só, esse indivíduo, o primeiro indivíduo da tabela aqui. Então, a relação limite vezes renda dele é 15. Ou seja, ele está com... É 15, né?
o limite dele é 15 vezes superior à renda dele. Então, está muito acima ao limite em relação à renda informada. E a ocupação de limite dele no mês é 18,2. Então, ele é um pontinho que no eixo Y está no ponto 15 e no ponto X está 18,2. Então, eu vejo a relação limite-renda e a ocupação do limite dele, entendeu? Então, o ponto não é calculado. O ponto é a interseção, né? É o ponto onde cruza o limite que ele tem, o limite sobre a renda e o quanto que ele está ocupando do limite, entendeu? Então, nesse gráfico, na verdade, o que já é calculado foram as variáveis prévias. Aqui eu só estou plotando e mostrando ela. Entendeu, Rogério? Entendi, professor, mas os dados estão muito estranhos, ou então eu não estou conseguindo interpretar direito. É porque tem uma outra coisa nesse gráfico aqui, Rogério, que aí é legal, então, a gente falar, porque ele tem, nesse gráfico de dispersão, o que ele... Qual que é o detalhe dele? Mas tá lento essa coisa. Esse gráfico de dispersão, se a gente clicar aqui também em estilo, clica lá em estilo. Na hora que ele for lá, eu te mostro. Tá travando, tá lento até. Eu tentei fazer um aqui por limite total e ocupação do limite, mas... Aí o que acontece aqui, olha, Rogério? Provavelmente está aqui a treta. Em número de balões... Em número de balões, deve estar aí um valor menor, deve estar 1000. Então, ele só mostra 1000. E se tiver ordenado, ele mostra os 1000 maiores, 1000 menores. Então, para você ver tudo, você teria que mudar isso aqui, entendeu? Esse valor aqui. Porque aí ele está mostrando só uma quantidade pequena. Porque ou está mostrando ordenado do maior para o menor, enfim, ele está com alguma ordenação. Aí, se você colocar aqui os, né... Eu coloquei 22 mil porque tem 21 mil e pouco, então ele mostra todos os valores, irá mostrar todos os valores, entendeu? Mas aqui ele estava mostrando para mim só os menores também. Agora ele está mostrando todos, mas não estava mostrando todos. Aí a configuração dele, entendeu? Entendi. A concentração também está muito empilhada aí, né? No limite menor aí também, a ocupação, aí as bolinhas vai fazendo essa... O que acontece nesse tipo de gráfico? Esses valores que são muito altos, muito fora, muito estranhos, que a gente chama aí de outlier, né? Se a gente tirasse esse grupinho de valores aqui da minha base e esses grupinhos aqui, ó, o meu gráfico ele modificaria substancialmente, porque a escala iria mudar, os eixos iriam mudar. Então, olha só, se a gente tirasse esse aqui acima de 1000, por exemplo, então o nosso gráfico iria distribuir completamente diferente, o formato dele seria completamente diferente, entendeu? Os outliers são problemas, né? Quando a gente está... São problemas da seguinte forma, né? Às vezes eles tornam os gráficos feios, mas muitas vezes é exatamente aí que está a grande riqueza da nossa análise de dados, é onde a gente consegue descobrir as grandes fraudes, as grandes oportunidades, as grandes sacadas estão aí. Professor, e tem como eu limitar o meu eixo Y, por exemplo, para ele parar no, sei lá, no 5.000 ali, ou no... Para ele não ir até o 6, né? Eu tenho como... Eu acho que tem estilo. Aqui o valor mínimo do eixo, o valor máximo do eixo, entendeu? Ah, beleza. Eu vou colocar aqui, sei lá, 1000 no valor máximo do eixo X, do eixo Y. O meu tá travado aqui, mas aqui aí você configura, aí daria para modificar também, entendeu? Entendi. Obrigada. O meu tá todo bugado aqui, tá lento. Aí dá para configurar. Assim, de novo, Ana, principalmente você que já conhece outros, tem lá suas vantagens disso aqui, mas ele é mais... Tem menos opções, tem menos possibilidades do que os outros. Aí tá vendo como que já muda, já modifica que eu coloquei 100 mil aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 1 milhão.
Aí ele modificou. Aí, sim, de novo, né? Então tem lá suas vantagens e tem também suas desvantagens. De uma forma geral, acho que dá para a gente explorar bastante os conceitos, dá para ter uma ideia, dá para a gente, enfim, para quem já usa, é uma interessante alternativa para algumas determinadas situações. Olha como que muda. Eu mudei a escala agora para 0 a 100 só, por exemplo. Tá vendo como que já muda completamente a distribuição dos dados? Professor, só uma dúvida. Quando você falou da ocupação do limite, esse valor é absoluto ou ele é percentual? Deixa eu lembrar a forma que eu fiz, só um instante. Aí eu tirei a forma daqui, né? Limite vezes renda. Valor absoluto, né? Porque Então, por do exemplo, lado ali tem um percentual, taxa de ocupação do limite, em média, de 44%. Eu acho que é em percentual, viu? Então, eu tenho quase certeza. Ah, tá. Então, por exemplo, o cara que tá ali no 600 é porque ele usa 600% do limite? É 6 vezes o Não, limite. 6 6 vezes. 6 vezes. É. Seria 600. Isso, Ok. isso. É isso Entendi. mesmo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Faz Imagina. mais sentido. Pessoal, a ideia era um pouco esta para hoje, né? Para a gente ter contato com isso. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês queiram ver, queiram esclarecer? Professor, deixa eu te perguntar. Eu vi que transportou a planilha, né? Tem como fazer direto no programa sem ter que fazer na planilha antes de passar para aí? Na verdade, eu tenho até um campo aqui de entrada de dado, mas esse campo de entrada de dado é mais para parâmetro, não é exatamente para uma interface para você imputar dados, para você colocar dados aqui. Não tem essa funcionalidade, não é para isso. Ele lê os dados de algum lugar. Então, você tem que ter os dados imputados em algum lugar, em um banco de dados, em um sistema, em uma planilha, em qualquer lugar. E aí a gente conecta e vai lá e busca os dados, lê os dados de lá. Mas ele não é uma interface para imputar dados, entendeu? Ah, entendi. Então, na hora de fazer o trabalho, então é interessante, se for usar essa plataforma, fazer primeiro tipo no Excel e transportar para aí para dar continuidade. No Excel, por exemplo, imagina que você vai trabalhar lá na sua empresa e que você vai trabalhar com, sei lá, com o balanço da sua empresa, por exemplo. Então, você leva o balanço, né? Que você não vai conseguir, às vezes, conectar no banco de dados, mas você vai ter a planilha que você tem os seus dados, aí você lê a planilha para aqui. Você traz a planilha com os dados para aqui. Aí aqui você consegue criar essas visualizações, entendeu? Ah, tá, entendi. Certinho? Professor. Oi. Só uma observação aí para o pessoal, para quem for tentar, pessoal. Não é uma boa ideia mandar ele aumentar aquela quantidade de itens a exibir lá, porque ele trava tudo. Ele congelou. Eu só consegui continuar excluindo a página que o gráfico estava. O resto acabou. Então, se for um dado muito grande, corre risco de travar. Esse das bolinhas, eu acho que ele tem que tentar colocar 20 mil bolinhas na tela e ele trava total. Tá só um borrão, não mostra nada com 20 mil bolinhas na tela. Só um borrão mesmo. Não dá pra ver nada, só um borrão. Infelizmente, infelizmente, para todos os que eu já usei de BI, se colocar muito dado, ele trava. Isso aí é comum. O que mais tem performance de todos que eu trabalhei é o Click View. Para o Algar Telecom, por exemplo, eu fiz o projeto lá em 2014. A primeira versão dos indicadores da URA foi eu quem desenvolveu. Lá em 2013, 2014, eles tinham uma URA, que é aquela, né, o atendimento automático, era de da Huawei, da empresa chinesa, e eles desenvolveram a solução super interessante in-house, internamente. Então, desenvolveram toda a plataforma internamente. E precisava de ter os indicadores, né, de quantidade de chamadas entrantes, de quantidade de chamada transferida, de chamadas que eram perdidas. E aí eu consegui trabalhar com milhões de linhas, porque, por exemplo, por mês,
de chamadas válidas era mais de 1 milhão de chamadas por mês. Então, no mínimo, assim, só que, por exemplo, uma chamada, e a gente trabalhava com os eventos, então, a hora que cada um de nós, por exemplo, liga lá no 10312, por exemplo, então a gente tem uma coisa que é informar CPF, depois a gente começa a navegar na URA. Então, digite 1 se for telefonia fixa, 2 se for telefonia móvel. Então, cada ligação nossa, ela gera uma série de eventos. Então, eu trabalhava com arquivos de 50 milhões de linhas, de 60 milhões de linhas, de 100 milhões de linhas, e o ClickView, ele mandava bem, ele não tem, então, mas assim, o ClickView, a solução corporativa dele, né, do ClickView, é bem salgada também, é bem cara, mas é uma das ferramentas que aguentava o rojão, ela não tinha esse problema não, ela trabalhava bem, e é uma das principais motes, um dos principais argumentos de vendas deles era exatamente essa capacidade de trabalhar com banco com grandes bases de dados. Mas os outros são, né? Aí vem um outro conceito, né? Que aí a coisa começa a fazer sentido, a história toda, que eu falei para vocês na aula passada, que há uma ligeira confusão quando a gente fala de BI, de entender BI como só essa parte de visualização. Mas essa parte de visualização é só a ponta do iceberg. Porque por trás disso, de uma forma ideal, deveria existir o que a gente chama de data warehouse. E o data warehouse, os dados são armazenados em diferentes granularidades. Então, eu tenho os dados, né? Por exemplo, falando de ligação telefônica, que é o que a gente estava falando. Eu tenho uma tabela que teria absolutamente todas as ligações telefônicas. Mas eu já tenho um nível intermediário que eu teria as ligações telefônicas de um dia. Um outro nível que eu teria da semana. Um outro nível que eu teria do mês. Então, de forma que, dependendo da necessidade, a gente teria que acessaria tabelas menores com a informação já mais consolidada e teria uma visualização melhor desses dados, enfim. Tem muito mais coisa por trás do que só a visualização, entendeu? Professor. Sim. Desculpa interromper aí, a Rafaela tá pedindo para entrar novamente, o Zoom dela caiu. Coitada menina. Não tem que pedir desculpa, eu tenho que te agradecer por você estar me ajudando. Certo, pessoas? Mais algum comentário, alguma dúvida? Estamos tranquilos? Para amanhã, brincadeira interessante. Deixa eu ver se não caiu a conexão aqui para eu mostrar para vocês. Então, professor, para ser dinâmico a informação, aí no caso tem que usar muito o Google Sheets lá, né? Que é a planilha do Google lá, direto lá no portal, né? Pelo visto. É, que é o mais recomendado, né, Ana? Então, se tá lá no Google Sheets, aí digamos assim, a atualização ela é muito mais natural e é muito mais normal, né? Então, é de preferência lá nesse caso. Eu ia perguntar isso agora, como é que, sozinho, pelo fato de estar no Google Drive, ele já vai atualizar ou você tem que configurar alguma coisa? Onde que tem que configurar, Ana? Nós temos a nossa consultora de assuntos aleatórios ali. Calma aí, que eu vou achar de novo. Mas é no próprio relatório, quando você vai e abre aquele campo de edição das colunas, sabe? Deixa eu compartilhar aqui que eu vou fazendo para ele ver também. Normalmente do lado onde tem lá a opção no canto direito superior compartilhar, aí ó, esse sinalzinho aí à esquerda aqui de compartilhar. É só clicar aí, teoricamente atualiza os dados. Mas é porque vai tem lá como configurar. E aquele negócio de quanto tempo, não é? Isso aí, mas quando é no Google Sheet, como é o Google, você atualizando lá, ele vai sincronizar, e teoricamente ele sincroniza tudo do Google automaticamente. Clique em editar, acho que o professor já clicou. Tá indo, porque a coisa tá meio lenta. Logo no cabeçalho superior tem a atualização de dados. Atualização de dados aqui, olha.
Aí, se ele ficar programado para 15 minutos, que é a programação padrão. Mas você pode mudar a atualização por esse período aí. Eu não sei se tem... Ou então fazer lá em cima automático. Engraçado, o meu não abriu esse negócio de atualização de dados, não. É por aqui, olha, quando a gente clica... Deixa eu voltar lá para você ver. Nós estávamos no... Aqui, ó, no relatório. A gente clicou em recurso. Ah, tá. Gerenciar fontes de dados adicionados. Editar. Tá. Aí apareceu, aqui você configura, tá vendo? Em atualização de dados. Beleza, obrigado. É bem interessante essas coisas, tá? Então, obviamente, né, que, por exemplo, quando a gente pensa em Algar Telecom, não deve ser a solução, provavelmente não é a solução mais adequada pensando corporativamente. Mas, às vezes, para empresa menor, para atividades, ou até dentro, para algum departamento, para alguma área, para alguma situação, pode ser extremamente útil também esse ambiente. Mas o principal objetivo mesmo era, para isso aqui, era para todos vocês terem contato com isso, para ver, para saber como é que funciona, com essa, né, esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Era essa a ideia principal. E amanhã nós vamos brincar com essa coisinha aqui, ó. Então, amanhã a gente vai, assim, vocês não vão precisar de programar, porque os scripts, a programação está tudo pronta, mas nós vamos começar a brincar com o mundo da análise de dados, utilizando ferramentas já um pouco diferentes. Então, de como que a gente lê o arquivo. Aqui tem, tá? Aqui, na verdade, aqui, ao invés de escolher o gráfico, aqui a gente vai meio que produzir o gráfico. Então, é uma outra situação diferente, mas aqui é porque a gente vai utilizar isso aqui para análise estatística mesmo. Então, o material eu produzi ele já com as fórmulas, com conceito de média, conceito de distribuição dos dados. Aqui já é mais para o uso aquele lá é muito visualização de dados, como que a gente visualiza. Aqui já é um pouquinho do explorar os dados de forma estatística. Então, da gente gerar a análise estatística a partir dos dados. Então, é com isso aqui que a gente vai brincar um pouquinho amanhã, que a gente vai trabalhar, tá? Certinho, pessoas? Certinho. Nos vemos amanhã. É amanhã. Ninguém vai desistir, não. Começa amanhã, só para... 9 horas, né? Às 9. Às 9. Ana, não falta não, pelo amor de Deus, hein? Não me deixa na mão. Não, mas amanhã é a onda do Rogério, amanhã. Amanhã é a vez do Rogério, né? Amanhã é a vez do Rogério. Você não me deixa na roubada, não tenha dó. Não, professor, mas estaremos aí. Pelo menos assim, de nome, os nomes são conhecidos. Ah, perfeito, joia, show de bola. Pessoal, muitíssimo obrigado por estarmos aqui compartilhando, né, caminhando juntos, evoluindo juntos. É muito bom, muito legal, fico muito feliz. Obrigado pela oportunidade, não canso de agradecer. Eu sou grato por ter vocês, por estar aqui, por a gente estar compartilhando conhecimento e por nós estarmos evoluindo. Muito obrigado e nos vemos amanhã. A gente agradece. Ô, louco. Obrigada. Pessoal, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professor. Sim. O senhor tem 5 minutos? Tem, eu vou só pôr para gravar aqui, tem. Até amanhã às 9 horas eu estou liberado.